Queridos de Deus, é uma alegria poder, mais uma vez, estarmos aqui para juntos cultuarmos, exaltarmos, bendizermos, nos derramarmos na presença do nosso Deus. Domingo, dia do Senhor, dia festivo, dia de celebrarmos a ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. E é exatamente esse o sentido da mensagem que eu quero transmitir aos meus irmãos nesta noite. Nós vamos falar sobre a revelação de Cristo glorificado. E para isso eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Leremos a partir do primeiro versículo. Antes de nós lermos o texto, acho que alguns irmãos perceberam que eu estou andando meio a lá Jacó, né? Fui tocado na juntura da coxa também, exatamente aqui. Mas eu não digo que é coisa da idade não, porque a gente é jovem ainda, né? Mas é alguma coisa parecida com isso. O fato é que nada pode impedir a igreja de adorar o nome do Senhor. Vamos ao texto sagrado. Diz assim a santa palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. João, há 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve,
os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aí, queridos. Meus amados, eu vou procurar transmitir a palavra de Deus para vocês, e creio que pelo tempo nós não conseguiremos chegar ao final, mas possivelmente dividiremos esta mensagem em 2 partes, sendo esta a primeira. E eu quero iniciar dizendo-lhes que o livro do Apocalipse, ele retrata o ponto culminante da história. O livro do Apocalipse é o pináculo da revelação de Deus. O livro do Apocalipse nos traz não apenas os fatos das coisas que hão de acontecer, mas, sobretudo, o livro do Apocalipse, ele apresenta, ele revela o Cristo glorificado. É a revelação do nosso Senhor. O livro é acerca dele, a importância dele, a obra dele, a sua soberana e gloriosa vitória. Jesus Cristo é o centro da história. Todas as coisas convergem para ele. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro do céu. Ele é o centro das Escrituras. João capítulo 5, verso 39, Jesus dizendo aos religiosos, disse-lhes: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Ele é o assunto das Escrituras. Ele é o único motivo pelo qual nós estamos aqui. Todas as Escrituras, toda a Escritura, do primeiro livro, do primeiro versículo do Gênesis, ao último versículo do Apocalipse, as Escrituras tratam dele. Ele é o assunto. Quando nós abrimos o livro do Gênesis, Gênesis 3,15, a Bíblia diz que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ali está profetizado a grande vitória de Jesus sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o mundo. Ele é, portanto, aquele que esmaga a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, e nele são benditas todas as famílias da terra. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a nuvem que, quando o povo de Israel caminhava no deserto, ele também é a coluna de fogo para que Israel não deixasse de caminhar à noite. Ele é o maná que caiu do céu. Ele é a rocha que foi ferida e brotou água. Ele é o tabernáculo. Ele é a arca da aliança. Ele é o sacerdote. Ele é a vítima. Ele é o assunto das Escrituras. Ele é o remidor. Ele é aquele que se deu, se entregou espontaneamente no meu lugar e no seu lugar. Toda a Escritura trata dele. Ele está representado em toda a Bíblia. Ele é o Cordeiro da Páscoa. O livro do profeta Isaías diz que ele é o homem de dores. O livro do profeta Isaías vai demonstrar exatamente quem é a pessoa de Jesus, a sua obra vicária.
E quando nós abrimos o Novo Testamento, nós vemos que o Novo Testamento também, o assunto é Ele. Deus não tem outro assunto para tratar conosco, senão Cristo. O assunto do Novo Testamento é Ele. Ele é o Messias prometido. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é o amado da nossa alma. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa esperança. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o que é, que era e o que há de vir. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é o soberano de toda a terra. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Salvador. Esse é o único motivo de nós estarmos aqui, a pessoa gloriosa de Cristo. Este livro, portanto, apresenta quem Ele é. E não apenas isso, mas a obra que Ele faz. E nós só estamos de pé por Ele. É importante que nós, como igreja, tenhamos a consciência de quem Ele é, porque isso é de suma importância para estarmos de pé, para permanecermos de pé, para avançarmos no meio das lutas, das provas. O livro do Apocalipse, ele foi escrito em dias sombrios. Eu lembro aos irmãos que, tempos antes, Nero colocou fogo em Roma e atribuiu tal fato aos cristãos. E houve uma perseguição terrível naquela época. A época em que este livro foi escrito, o imperador de Roma era Domiciano. E Domiciano foi conhecido como Nero redivivo. Tamanha a maldade e a maneira como ele perseguiu a igreja. Se nós olharmos a história da igreja, ela relata que João era a última lâmpada apostólica. Os demais apóstolos, eles haviam sido mortos e mortos pelo viés do martírio. A igreja estava sendo massacrada. João, o apóstolo, já estava idoso, adiantado em idade. Ele era pastor da igreja de Éfeso quando, por ordem de Domiciano, ele é lançado em uma prisão, em uma colônia penal, uma ilha chamada Ilha de Patmos, uma ilha escarpada no mar Egeu. E então João é levado para essa ilha. Aparentemente, era uma pá de cal sobre a igreja. A última lâmpada apostólica agora, já idoso, estava preso, sendo ali trabalhando em trabalhos forçados. Meus amados, quando as coisas pareciam que já não tinha mais solução, a igreja sendo dizimada, e é então exatamente nesse momento, em Patmos, que João, ele tem aquela que é a grande experiência, a gloriosa experiência. O texto sagrado que lemos diz, primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, revelar quem Ele é, qual é a sua obra, a sua soberania e a maneira gloriosa como Ele se revela. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João, para mostrar aos seus servos. O livro do Apocalipse tem um objetivo. A igreja precisa tomar ciência do livro do Apocalipse. É para mostrar aos servos. É para que a igreja seja impactada com aquilo que está escrito aqui. É para que conheçamos e entendamos que o nosso Deus é o dono de todas as coisas. As coisas não estão à deriva da sua vontade, irmãos, como muitas vezes parece ser. E João escreve nesse primeiro versículo, ele diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a João, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. O livro do Apocalipse é uma apresentação das coisas que devem acontecer. E isso traz segurança para a igreja.
Porque o livro do Apocalipse não apresenta a possibilidade da igreja vencer, mas a garantia de que acontecerá como está escrito. E é por isso que ele escreve dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, à igreja, as coisas que devem, não tem possibilidade de acontecer, irão acontecer. Quer o homem creia ou não, quer os poderosos se levantem e tentem dizer que as coisas, que a rédea da história estão em suas mãos. Mas a Bíblia nos garante uma coisa: as coisas que aqui estão escritas devem acontecer, irão acontecer. Deus é o Senhor da história. Deus é o dono de todas as coisas. Apesar dos homens poderosos acharem que eles podem com uma canetada resolver as coisas, mas as coisas não se resolvem assim. Apesar dos homens poderosos acharem que basta apertar um botão e ele dá a solução para uma guerra, com uma guerra nuclear, e ele explode o mundo. Mas creia, por mais que existam homens loucos, por mais que existam homens nos dias de hoje ensandecidos, movidos por vaidade, por arrogância e prepotência, e acham que podem fazer alguma coisa, a palavra de Deus nos garante: as coisas que aqui estão escritas devem acontecer, irão acontecer. Quem tem as rédeas da história não é o homem, mas é Cristo. Ele é o Senhor da história, Ele é o dono da história, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Todo-Poderoso. E Ele, através do seu anjo, notificou a João, o qual atestou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Irmãos amados, a experiência que João teve na ilha de Patmos tinha um objetivo: transmitir à igreja uma certeza: as coisas irão acontecer como estão escritas. E João atestou da palavra, João atestou do testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. E o texto sagrado ainda diz: bem-aventurados aqueles que leem e os que ouvem as palavras desta profecia, e os que guardam as coisas que nela estão escritas. É importante que o nosso coração esteja aberto para guardarmos um valor glorioso. Nós vivemos dias difíceis, queridos. Nós vivemos no mundo uma instabilidade. Nós vivemos no nosso país sem sabermos para onde irá o nosso país, que rumo irá tomar a nossa nação. Guerras explodindo em todo lado. Guerra da Ucrânia com a Rússia. Muitas guerrilhas no continente africano. Inúmeras. O Hamas e toda Hezbollah e tantos outros terroristas, grupos terroristas que pessoas que aparentemente deveriam reprovar aquela atitude, levantam bandeira para defender esse tipo de gente. Vivemos um verdadeiro caos. Estamos vivendo à beira de um caos. Mas eu quero lhes garantir uma coisa: as coisas que aqui estão escritas irão acontecer. Irão acontecer. Bendito seja Deus. Guarde as palavras da profecia deste livro. Ouça, conheça, guarde no seu coração. João vai escrever dizendo, verso 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Quem é o nosso Salvador? Quem é Ele? Quem é o nosso Deus? Quem é Jesus Cristo? Ele é a fiel testemunha. Se existe uma coisa maravilhosa na palavra de Deus, é que a palavra testemunha é martúrio. Isto é, aquele que fala, mas por falar, por testemunhar, ele sofre o martírio. O que eu quero dizer-lhes é que Jesus, ele não é apenas o profeta, ele é a profecia. Ele não é apenas o mensageiro, ele é a mensagem. Ele é a fiel testemunha. Ele é a última palavra de Deus para mim e para você. A carta aos Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras e em muitas vezes pelos pais, através dos profetas, a nós falou-nos pelo Filho,
O Filho está presente para falar à igreja. É a última palavra de Deus para a sua igreja. E ela vem pelo Filho. E a Bíblia diz: a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelas mãos dele foi feito tudo o que existe. A esse Jesus a glória, a honra, a força e o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Eu quero dizer-lhes que a última mensagem que Deus tem para o homem é Cristo, e Cristo glorificado. Ele é a mensagem de Deus. Ele é o que Deus tem para você. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Mas a Bíblia também diz que Ele é o sacerdote. Olha o que diz o texto sagrado: a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Você sabe o que é maravilhoso? É que Jesus, Ele não é apenas o sacerdote, mas Ele também é o sacrifício. Ele é o ofertante, mas Ele também é a oferta. E Ele, como sacerdote, Ele está à direita do Pai, assentado à direita do Pai. E quando um crente clama aqui, nós temos alguém que se levanta para defender a nossa causa. Ele é o nosso advogado. Ele é o sumo sacerdote. É Ele quem nos defende. E Ele não defende a nossa inocência. Ele defende culpados. Mas com o seu sangue derramado na cruz, Ele pode defender culpados. Ele pode justificar a estes que mereciam o inferno, mereciam a condenação, mas foram resgatados pelo sangue da cruz. A Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Ô irmãos, que maravilha! Como é bom sabermos que o nosso Deus, Ele venceu, está à direita do Pai, intercedendo por você, intercedendo por mim. Se hoje tiver uma angústia no seu coração, você pode clamar, e este sumo sacerdote se levanta para interceder por você. As nossas orações são ouvidas por Ele. Bendito seja Deus. A Bíblia também diz no texto em que lemos que Ele é o soberano dos reis da terra. Significa que todos os reis estão debaixo do domínio absoluto dEle. Não há nada que fuja ao seu controle. Não há nada, absolutamente nada, que possa escapar ao seu domínio. Por mais poderosos que os homens sejam. O que eu quero dizer-lhes é que esse Cristo poderoso, sacerdote, o nosso advogado, a fiel testemunha, o mensageiro e a mensagem, Ele te ama. A palavra de Deus, no verso 5, diz: aquele que nos ama. Oh, irmãos, que maravilha! Às vezes em momentos difíceis, quando nós passamos por circunstâncias que aparentemente as coisas não têm solução imediata, parece até que Deus não ouve, parece até que Ele nos deixou ali à deriva da nossa própria sorte. Mas a Bíblia nos garante uma coisa: Ele nos ama. Ele nos ama. O verbo está no presente indicativo, significa não apenas que Ele nos amou, mas que Ele nos ama e continuará nos amando. A Bíblia diz que Ele nos ama antes de todas as coisas serem criadas. A causa do amor dEle não está em mim. A causa do amor dEle não está em você. O motivo pelo qual Ele nos ama está nele mesmo. Que maravilha é nós termos uma certeza, isto é, nada que eu faço vai aumentar o amor dEle, e nada que eu possa fazer, Pai, diminuir o amor dEle. Ele nos ama, não por quem nós somos, não pelos nossos méritos. Ele nos ama apesar dos nossos deméritos, apesar de sermos quem somos. Ele nos ama. Ele nos ama. E não apenas isso. Ele nos libertou dos nossos pecados. Aqui está, talvez, o ponto mais importante. Ele nos libertou dos nossos pecados. Você não está meio salvo, ou talvez seja salvo.
Nós não conseguiríamos nos libertar do nosso pecado, mas Ele nos libertou do nosso pecado. A palavra de Deus diz que nós jamais conseguiríamos sair das amarras que nos prendem. A palavra diz assim como o leopardo, ele não consegue tirar as manchas do seu corpo, e assim como o etíope não consegue mudar a cor da sua pele, o nosso Deus tem poder para resgatar você, para mudar você. Nós estamos rendidos a Ele. A nossa natureza depravada jamais nos possibilitaria vivermos como necessitamos viver. Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua gloriosa luz. Eu quero me unir a você nesta noite para glorificarmos a Deus. Confesso que eu vinha no carro e estava pensando quantas coisas Deus tem feito, quantas maravilhas Deus tem operado, quantas pessoas Deus tem trazido, como Deus tem transformado tantas pessoas nesse lugar. Ele nos libertou dos nossos pecados. Nós estávamos no império das trevas. Hoje somos salvos, remidos, resgatados, lavados no sangue do Cordeiro. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. O preço da libertação foi o sangue derramado. O preço da libertação foi o inocente se deu no nosso lugar. E a Bíblia ainda diz, Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Oh, amados irmãos, esta é a posição mais honrosa que nós podemos ter. Você faz parte do reino dele. Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Não tem nada que o mundo possa nos oferecer mais glorioso do que o que Cristo nos oferece ao nos resgatar. Nós não precisamos mais de intermediários. Nós podemos ir a Ele. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Nós podemos ir à presença dEle a qualquer momento, a qualquer hora. Ele nos fez reis e sacerdotes. Significa que nós haveremos de julgar, inclusive os anjos. Deus não apenas irá nos levar para o céu, Ele irá nos levar para o seu trono. A Bíblia chega a dizer, no texto sagrado, no livro do Apocalipse, ele diz, quem vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A igreja vai se assentar com Cristo no seu trono. Deus não vai apenas levar você para o céu, Ele vai levar você para o trono daquele que reina para todos, sempre, sempre e sempre. E nós julgaremos os anjos. Oh, amados irmãos, e eu quero aproveitar esse momento para que, como João escreve no verso 6, ele constituiu o rei e sacerdote para seu Deus e Pai. E João depois de dizer isso, ele diz, a Ele glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Diante de uma afirmativa tão gloriosa, eu quero com você parar por um instante e dizer, a Ele glória, a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que Ele vem com as nuvens. Oh, glória a Deus! Ele vem com as nuvens e diz as Sagradas Escrituras, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente ele virá. Jesus virá. Com poder e grande glória ele virá. Se existe algo maravilhoso para a igreja, é uma certeza. Aqui não é o nosso lugar. Nós estamos apenas por um momento aqui. Em breve ele virá. E quando ele vier, ele vai transformar o nosso corpo abatido em um corpo glorificado semelhante ao seu. A Bíblia diz, como ele é, nós também seremos. Receberemos um corpo glorificado. Aquele dia será magnífico, glorioso. Jesus virá, creia.
Ele virá pessoalmente. Lembra vocês que no livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam juntos e de repente o Senhor Jesus começou a ser assunto aos céus, anjos se colocaram ao lado deles para dizer-lhes: ele, assim como vocês o viram subir, ele voltará outra vez, isto é, ele voltará pessoalmente. Ele voltará pessoalmente. E o texto que lemos diz: ele voltará visivelmente, isso é, todo olho verá, até aqueles que os traspassaram. Quando vier os mortos, quando ele vier, diz a Bíblia que haverá a ressurreição dos mortos. Uns ressuscitarão para a glória eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Até aqueles que o traspassaram verão com seus olhos Cristo vir na glória. Os reis, os poderosos, todos que achincalharam ele. Aqueles que nessa Olimpíada achincalharam o nome dele, também o verão vir com poder e grande glória. Ele virá pessoalmente e ele virá visivelmente. E toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele também virá, voltará audivelmente. A Bíblia diz: ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz de arcanjo, a volta de Jesus será o fato público na história. A volta de Jesus será o fato audível na história. O fato mais glorioso. Ele virá pessoalmente, ele virá visivelmente e ele virá audivelmente ao ressoar da última trombeta. Ouvir-se-á a voz do arcanjo. Será um momento extraordinário, irmãos. Será algo poderosíssimo, glorioso. O fato mais público de toda a história da humanidade. Ele voltará também repentinamente. A Bíblia diz que assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá num abrir e fechar de olhos, será um momento. Não haverá oportunidade para você se preparar. Aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro, estes que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses receberão um corpo glorificado e se reunirão com Cristo para a glória e para todo sempre estarão com Ele. Não há nada mais glorioso do que entendermos. Ele virá num momento, num abrir e fechar de olhos. Pisca o seu olho e vê se deu tempo de você falar alguma coisa. Eu lembro a vocês a parábola da candeia. Quando o noivo viu, quando ele veio, haviam 5 que tinham azeite na candeia e as outras 5 não tinham. Hoje é dia de Deus derramar óleo aqui, de encher as candeias que estão aqui, de encher os corações que estão aqui, porque Ele virá. E será no abrir e fechar de olhos. Não há como se arrepender de última hora. Ele voltará no momento, mas ele voltará também de forma inesperada. Ele virá como ladrão. Ninguém sabe em que momento o ladrão virá. Ele virá exatamente de forma inesperada. Aquele dia e hora, ninguém sabe. Apesar de algumas religiões buscarem fazer cálculos para saber que dia Jesus vai voltar. Há um tempo atrás eu até ouvi um cidadão dizendo que Jesus deve voltar por agora. Não estipulou uma data. Louco. Aquele dia e hora ninguém sabe, porque ele virá como ladrão inesperadamente. Mas ele também virá inescapavelmente. Assim como a mulher que está grávida, diz a carta aos Tessalonicenses, a mulher não está meio grávida. Se ela está grávida, ela vai dar à luz. Então, o momento em que nós vivemos é o momento que antecede o grande e glorioso dia do Senhor. Ele virá inescapavelmente. Ele virá. Nada
e ninguém poderá deter a vinda de Jesus. E ele virá vitoriosa e gloriosamente. A Bíblia diz que ele virá com seus anjos. A Bíblia diz que ele virá com os santos. A Bíblia diz que ele virá montado num cavalo. A Bíblia diz que ele virá com vestes salpicadas de sangue. E na sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É assim que ele virá, vitoriosa e gloriosamente. Jesus Cristo virá. Hoje é dia de você encher o seu coração do Espírito Santo. Hoje é dia de você se derramar diante de Deus. Hoje é dia, não é amanhã, não é depois, é agora. É agora, é hoje. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Eu espero que nenhum de nós esteja incluído na parte deste versículo que diz: e lamentarão sobre ele. Aqueles que o rejeitaram irão lamentar. Aqueles que achincalharam dele irão lamentar. Os poderosos que acharam que eram donos da situação e que podiam fazer o que bem quisessem, com todo tipo de maldade, esses irão lamentar. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua, reis, os homens mais importantes da terra, todos se curvarão diante dele. As tribos da terra se lamentarão sobre ele. E o texto ainda diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos queridos, eu quero encerrar com o verso 9. Acompanha comigo, por gentileza. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Tem pessoas que acham que só ele está passando por luta. Há crentes que oram dizendo: isso só acontece comigo. E João está dizendo assim: eu sou companheiro na tribulação, mas também no reino, na perseverança, em Jesus. Não é apenas tribulação, nós fazemos parte de um reino. Nós precisamos perseverar até o fim. Os eleitos perseverarão até o fim. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida perseverarão até o fim. E o mais maravilhoso, sabe o que é desse texto, no verso 9? Você imagina que este ancião, pastor da igreja de Éfeso, agora, numa colônia penal, ele escreve dizendo: achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Esse é um exato entendimento do crente que compreendeu quem é Jesus. Achei-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João não estava dizendo assim: olha, eu estou em Pátimos por um decreto de Domiciano. Domiciano não manda na igreja. Os homens mais importantes não mandam na igreja. Aqueles que têm a caneta na mão para prender e para fazer o que quiser, não mandam na igreja. João estava dizendo assim: eu estou na ilha de Pátimos pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João está dizendo, estava na agenda dele, isso estava preparado para que eu viesse aqui. E se você hoje está em Pátimos, se você tem enfrentado lutas e provas, e aparentemente você não vê solução, saiba que Pátimos pode ser apenas o trampolim para que você veja a glória de Deus. Foi exatamente em Pátimos que João foi arrebatado, e ele viu o Senhor, o Todo-Poderoso.
E quando ele foi arrebatado, o Senhor o chamou dizendo: sobe cá, João. Deus faz assim com o crente. Muitas vezes você está em Patmos, na luta, na aflição, sem compreender. Mas saiba de uma coisa, a sua vida está segura nas mãos do Senhor. João estava dizendo: eu estou em Patmos pela palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não escreve lamentando, ele não escreve reclamando, ele não escreve murmurando, ele não escreve dizendo que Domiciano mandou para lá. Não, irmãos. A nossa vida não se resolve nos tronos da terra. A sua vida é resolvida no trono que governa o universo. O Deus Todo-Poderoso é o nosso Deus. As coisas difíceis que acontecem conosco têm um propósito. Você sabe qual é o grande problema do crente? É que ele não tem esse entendimento que João tinha. A luta, por pior que seja, a aflição, por mais que ela tenha esmagado o seu coração. A palavra Patmos quer dizer meu destruidor. Pode ser que você tenha estado e esteja no momento assim, e aparentemente não consegue compreender o motivo. Sabe de uma coisa? Deus permitiu. Deus te conduziu a isso. Tem coisas na vida de muitos crentes que só a luta e a prova para arrancar a casca. Que só os momentos difíceis para dobrar você, para quebrar você, para fazer você compreender que você não pode ter esse ímpeto que você tem. Para fazer você compreender que as coisas não são do seu jeito. Que a sua vida está segura em Cristo. Ele te comprou, irmão. A sua vida não está à deriva. Não são as pessoas que definem o nosso destino. O nosso destino está seguro nele. Se entrarmos em Patmos, entramos por quê? Pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi demitido? É para a glória de Deus. Abriu-se uma porta de emprego? É para a glória de Deus. Fiquei doente? É para a glória de Deus. É pelo poder da palavra dele e pelo testemunho de Jesus Cristo. Quem sabe Deus não fez você ficar doente exatamente para você estar diante de um camarada que ele precisa de ouvir a palavra do Senhor, o Evangelho. Ah, se o crente compreendesse que a missão que ele tem é tudo que de mais valioso ele pode usar aqui na terra. Não perca a oportunidade. Achei-me em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que tudo o que nos acontece tem um propósito. Tudo, absolutamente tudo. O problema é que nem sempre as pessoas conseguem compreender que Patmos não faz parte da agenda de Domiciano, faz parte da agenda de Deus. Que luta, ela não vem porque alguém quis te prejudicar. Que a luta não veio porque alguém virou a cara para você, porque alguém falou mal de você, porque alguém te caluniou, porque alguém te difamou, porque alguém induziu o outro a que uma maldade fosse cometida contra você. Não, não, o crente não. Porque Ele nos ama e com seu sangue Ele nos libertou dos nossos pecados e nós somos propriedade dEle. Se estamos em Patmos, estamos pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que você compreenda e aprenda que momentos difíceis apenas foram postos na nossa vida com um objetivo: revelar a glória dele. Vamos cantar um louvor? Vamos adorá-lo? Eu gostaria de convidar a igreja para nós encerrarmos assim, adorando, glorificando, exaltando. Vamos ficar em pé? Vamos adorá-lo?
pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre tua mão a me guiar.
Achei-me em Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Onde você se acha agora? Em Patmos? Você está aflito? Sem esperança? Sem ver uma luz no fim do túnel? Patmos não é o nosso último endereço. Patmos é só uma passagem. É só um momento. Patmos é um momento. E nós só passamos em Patmos porque isso está na agenda de Deus. E às vezes nós achamos que Ele perdeu o controle. Eu estou vivendo em Patmos. Parece que Ele se esqueceu e não olha para mim, e não ouve a minha oração, e não vê as minhas lágrimas, e não conhece o meu sofrimento. Às vezes nós estamos como os 2 discípulos no caminho de Emaús, achando que acabou tudo, e Ele estava do lado. A promessa dele nunca falha. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em breve, em muito breve, Deus vai arrancar você de Patmos. Mas hoje é dia de você olhar. Quando as portas da terra se fecham, há uma porta que se abriu no céu para João. E ele ouviu uma voz dizendo: sobe cá, João. Quando aparentemente não há mais solução, a voz de Deus ecoa dizendo: sobe cá. E quando João se deparou, ele viu um trono. Ele disse: eu vi um trono, e alguém estava sentado no trono. O trono que governa a sua vida. Há alguém assentado neste trono. Eu quero encerrar com a igreja dizendo: bendito seja o nosso Deus, adorado e engrandecido seja aquele que tem o domínio de toda a nossa vida, de toda a nossa história. As nossas lágrimas estão diante dele, ele as recolhe em odre. As nossas inquietações ele as conhece. Ele sabe como é difícil para nós passar por Patmos. Mas essa noite é a noite de alegria, de esperança, de regozijo, de encher o seu coração. Ele está presente. Aos pés da cruz, Oh Deus, me encontrei. O que tenho te entrego a Deus. você pode entregar tudo a Ele. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Deus Espírito Santo sejam convosco, querida igreja, amados de Deus, hoje e sempre. Amém.